os palestinos e os povos judeus. Palestinos que seriam talvez descendentes desses povos bárbaros, incivilizados que estão ali no Antigo Testamento, e judeus que estão lutando, pelo seu direito milenar àquela terra. Mas o que as evidências arqueológicas nos contam sobre os povos não judaicos na região da Palestina? E será que a gente pode usar o Antigo Testamento como uma fonte histórica? A resposta para essas perguntas não é tão simples assim, e fica aqui comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Então, é o canal de uma arqueóloga. Então ela fala sobre a Palestina. O que nós temos que entender? A Palestina deriva dos filisteus, que era um povo que veio do Mar Egeu. E ali tiveram contato com os europeus, porque logicamente os filisteus eles são gregos. Eles têm um contato com os europeus. Então, logicamente, que depois o Adriano vai dar o nome da terra de Palestina em homenagem ao colonialismo europeu no Oriente, ao domínio europeu no Oriente. Tanto é que o árabe chega depois, em 661, para chamar aquela região de Palestina. Não tem P, o árabe não tem P, não existe a letra. O que acontece é que a Palestina ela é o nome dos vencedores, é a versão da história daqueles que ganharam, que triunfaram, que queriam acabar com a cultura judaica, porque há uma apropriação da cultura judaica. Se a gente for ver, o cristianismo é uma apropriação cultural judaica, o islamismo também é uma apropriação cultural judaica. E, de certa forma, tu precisa demonstrar que tu venceu o regime, no caso, a religião ou aquilo que tu se apossou, como tu sendo detentora daquilo que não é mais a verdade, não é útil. Então aí tu tem uma resistência judaica que sempre foi desde da destruição do templo. É sempre bom lembrar que Roma permitiu que os judeus continuassem seu tribunal até 425, quando os bizantinos vão fechar o tribunal palestinense. O Talmud já está sendo feito em Tiberíades, onde é um dos redutos, desde Avne até Tiberíades, teve a proteção tanto dos romanos como dos bizantinos. E ali, quando os bizantinos fecharam, porque os samaritanos estavam botando fogo nas igrejas, o Talmud continuou sendo escrito no Iraque, onde os judeus estavam lá há 2000 anos, até Amim Hussein, quando ele volta da Alemanha nazista, quando perdeu a guerra, ele continua a guerra contra os judeus, vai ser o primeiro líder palestino, que não vai aceitar a proposta Peel de 1936, que eram terras compradas dos judeus do Império Otomano. Eles vão proclamar um genocídio contra os judeus. Por quê? Porque tu tem aí uma história de apropriação. Tu tem uma história de apropriação, de espoliar aquilo que eles acreditam que deve ser exterminado. Então, aquela região do Levante, ela foi tanto dominada por ocidentais como pelos árabes orientais, mas não pertence a nenhum dos dois da região. Ali sim tu vai ter o povo cananeu, que vai também desaparecer em 722 com a invasão assíria, assim como os filisteus, eles desapareceram. Não existe, eles não voltaram mais. Então ali tu vai ver a cultura deles preservada em arqueologia. Em Ashkelon se achou inclusive um cemitério filisteu, mostrando mais das histórias. A cultura cananeia também é aqui muito bem registrado, inclusive foi achado muitas crianças que foram botadas no degrau, sacrifícios que eram cometidos. Isso aí é provado. Essa é a grande discussão que a Bíblia
quis fazer com a representação de Abraão, que vai sacrificar o filho. Deus não quer mais sacrificar crianças, que talvez fosse uma cultura, fosse uma evolução do paganismo, né? O monoteísmo, ele é uma evolução do paganismo, assim como se acredita que o cristianismo seja uma evolução do cristianismo, assim como o islamismo acredita que é uma evolução do cristianismo e do judaísmo. E assim, tu tem algo, né? O judaísmo queria combater o sacrifício humano. O sacrifício humano é uma prática que surgiu independentemente em várias culturas ao longo da história. Ele está presente em registros muito antigos de civilizações, como os sumérios na Mesopotâmia, os egípcios antigos, as culturas da Mesoamérica, astecas, maias, africanas, indígenas das Américas, entre outras. Então a influência do sacrifício humano, ela se estende através dos fenícios, que vai para os gregos, que vai para as tribos germânicas. Os vikings praticavam sacrifício humano. Então, as Américas, isso aí foi algo que tomou conta do planeta inteiro. E a Bíblia, ela veio com uma nova proposta para se acabar com as ideias do sacrifício humano. Quando Abraão vai sacrificar o filho e Deus não quer mais, é um jeito de querer convencer as pessoas a pararem com o sacrifício humano. Pronto, só isso. Mas sobre isso na arqueologia tu não quer falar nada, porque isso aí, tu tapa os olhos, que era praticado, que era através para Baal, né? O cristão, de certa forma, tem esse problema que culpam os judeus de matarem Jesus. Os muçulmanos, os judeus são culpados também de matarem Maomé, através da filha do chefe de Khaybar que envenenou a carne. Amir Hussein era nazista e ele dizia isso, que o judeu tem que ser exterminado porque também é responsável também pela morte de Maomé. Então, o que a gente pode fazer? Só tem que entender que quando tu fala algo, tu tá falando da parte eurocêntrica. Quando tu fala Palestina, tem nada que ver com árabe. E também não tem nada que ver com cananeu. Entendeu? Porque se eles falassem assim, a gente tem descendência cananeia, sempre tivemos nessa terra. Então, tira fora a Palestina e faz a Canaã islâmica. Entendeu? Daria mais sentido se eles têm DNA, porque eles podem ser descendentes, sim, de cananeus que foram islamizados, escravizados. Ali tu tem algum DNA de escravos que foram trazidos, inclusive, da Somália, porque o imperialismo islâmico escravizava e precisava de escravos. Mas aqueles que se convertiam também minimizava impostos, né, de infiéis. Então tem muita coisa aí. Agora, quando tu quer generalizar a coisa assim, é um problema, porque tu tá passando em cima da arqueologia da história. Recentemente foi achada uma moeda da quarta revolta, agora contra os romanos, 325, a quarta revolta, comprovando a quarta revolta judaica, que sempre em torno dos 4 primeiros séculos, sempre houve revolta judaica nessa terra. Então, sempre houve problemas nessa terra, inclusive desde Roma, os judeus, mesmo escravizados, davam e pagavam impostos, davam taxas de ajuda ao Sinédrio, que foi fechado em 425. Mesmo assim, houve sempre resistência judaica. E o que nós estamos falando é que os cananeus não voltaram mais a ser cananeus e os filisteus não voltaram mais a ser filisteus. É disso que a gente está falando. Presta atenção no que tu está falando, que tu está forçando uma teoria eurocêntrica, que é justamente a história do vencedor e que é a tua cultura europeia, entendeu? Mas não é oriental.